de ajudar os séniores, e vamos conhecer mais um conceito que se chama Comfort Keepers, um conceito que nasceu nos Estados Unidos e que se expandiu através de franchising e agora já chegou a nós. E para nos falar disso temos o Dr. Jorge Monteiro e também a Fernanda Ferreira. Muito obrigado. Obrigado. É Comfort Keepers, disse bem. Sim. Olá, boa tarde. É a Tânia Ribas de Oliveira. Eu começaria, neste caso, primeiro, se me desculpa a senhora, mas pelo Dr. Jorge Monteiro, para nos falar deste conceito, o Comfort Keepers. Portanto, a Comfort Keepers presta serviços de apoio domiciliário, apoio domiciliário não médico. Temos como objetivo procurar proporcionar a maior qualidade de vida e o maior bem-estar que for possível às pessoas que, por algum motivo, precisam de algum apoio, portanto, têm algum tipo de dependência e precisam de apoio. Tradicionalmente esse apoio era dado pela família, pelos vizinhos, mas cada vez mais a nossa sociedade evolui para uma nova etapa em que a família e os vizinhos já não conseguem dar aquele apoio que antes os nossos avós tinham. E, portanto, daí que empresas como a nossa cada vez sejam mais necessárias, no fundo, para, enfim, sem substituir a família, porque a família nunca se consegue substituir, claro, mas complementar. Não é? E, portanto, para quem tem uma família, para quem tem grandes responsabilidades profissionais e ao mesmo tempo familiares, dar apoio aos mais idosos, aos mais novos, e, portanto, as pessoas às vezes sentem-se um pouco divididas, não é? Com as exigências do dia-a-dia. Portanto, e aí empresas como a Comfort Keepers que pode aparecer e, portanto, dar esse apoio. E esse apoio é de mais diverso tipos. Portanto, são apoios que podem passar, por exemplo, por acompanhar alguém numa ida ao hospital. Pode ser uma situação pontual, alguém que tem que ir ao hospital e a família não pode ajudar o mais velho a ir ao hospital sozinho. Doutor, mas não conto tudo, exatamente, porque aqui a Fernanda, que é uma das pessoas que trabalha precisamente a dar apoio, pode explicar-nos que tipo de atividades é que faz no seu dia-a-dia, qual é o trabalho mais comum, no fundo, que realiza? Exato. Eu normalmente, nesse apoio há a higiene diária, que é necessária normalmente, e depois, a partir daí, dependendo da mobilidade da pessoa, se é possível ela andar, tudo bem, vou passear com ela, se ela pretender isso, se não quiser estar fechada em casa, motiva para poder ir passear. E dançar também, se for o caso. Também, claro. Porque não? E se por acaso for uma pessoa que não tem essa possibilidade de se mobilizar com facilidade, é cadeira de rodas, etc., é tirada da cama, colocada numa cadeira de rodas, e tentar fazer todo o caminho que nós fazemos de uma pessoa que anda normalmente, fazer com a cadeira de rodas para que a pessoa não se sinta agarrada a uma cadeira e que não pode realmente movimentar-se e mexer-se e sair e ver, se for preciso, até posso levá-la à rua para ir passear numa cadeira de rodas. A alimentação também damos alimentação, inclusive naquela altura apeteceu-lhe, sei lá, um bolinho. Exatamente, um prato especial, e se for preciso, é-nos pedido e nós fazemos também na altura. Portanto, é um tratamento que é mais personalizado ali naquela altura com aquela pessoa. Cada pessoa é uma pessoa, uns têm uns gostos, outros têm outros, de maneira que nós, consoante a pessoa com quem estamos a trabalhar, temos mais essa vontade de fazer a vontade àquela pessoa para que ela se sinta bem, confortável e mais feliz, no fundo. Exatamente. Claro. Que casos mais exigentes é que estão dentro das competências da... Que casos mais exigentes estão dentro das competências da Comfort Keepers? É assim, os casos mais exigentes são casos de pessoas que têm um nível já bastante grande de dependência e em que estão numa situação que ainda não precisam de cuidados médicos, mas que precisam de um acompanhamento constante, precisam de uma vigilância constante. E vigilância ao nível da sua higiene, ao nível da sua alimentação, ao nível, inclusive, da sua integração, às vezes, familiar e social. Portanto, alguém que precisa ser monitorizado e por uma pessoa. Portanto, não pode ser por um sistema, enfim, de alarme. Tem que ser alguém vigilante, portanto, com os 5 sentidos sempre ativo, para que perceba a todo o instante se é necessário ou não a intervenção de outro tipo de valências técnicas. Pode ser preciso um médico, um enfermeiro, um fisioterapeuta, etc. etc. E
vamos ao que... Às vezes ao que dói, outras vezes ao que interessa. Sim. Qual é que é o custo destes vossos serviços? É sempre uma pergunta difícil para nós de responder, cada caso, não é? porque cada caso é um caso, Claro. mas procurando, enfim, dar uma ideia, não é? E eu trago aqui duas situações. Imagina a situação de termos que acompanhar um familiar seu, por exemplo, numa ida ao hospital. É algo que pode custar o acompanhamento, incluindo o transporte, tudo, poderá custar a partir de 25 euros. Está bem? Portanto, um episódio, um dia que precisa levar alguém ao hospital e não pode ir, liga para a Comfort Keepers, nós acompanhamos o seu familiar, é esse valor que nos vai pagar. Está bem? Sim. Uma outra alternativa, alguém que pensa que pronto, tem que ter um grande nível de acompanhamento, se calhar a melhor solução seria um lar. Nessa altura a Comfort Keepers pode aparecer como uma alternativa ao lar, em vez da pessoa estar institucionalizada, pode estar em casa. Quem é que não quer estar em sua casa? E nessa altura esse valor poderá custar à volta dos 100, 120 euros por semana. Está bem? Portanto, poderá à volta dos 400 euros por mês. Muito bem. Portanto, é uma ordem de grandeza, no fundo, só para os telespectadores Claro, só para ficarem terem uma com ideia, exatamente. porque nós temos sempre que fazer uma avaliação, um plano de cuidados, para ver do ponto de vista social, psicológico e biológico qual é que é o estado em que a pessoa se encontra e o nível de cuidados que necessita. E bem. a Fernanda tem casos de ficar amiga das pessoas de quem trata? Bastantes casos. Eu tive um muito recente, que é uma senhora de 85 anos, que quando eu comecei a tratar dela, ela não me aceitou muito bem. Não me conhecia de lado nenhum, claro. E não me aceitou muito bem. Inclusive eu tinha uma bengala e aquela bengala às vezes levantava quando eu não fazia à vontade. De qualquer das maneiras, ao fim de 6 meses de convivência, de tratar dela, etc., ela tinha 2 filhas e teve que se ausentar e ir para casa da outra filha, e que é longe. E então eu não pude continuar a acompanhá-la e então aí ela ficou muito minha amiga, de uma tal forma que me pediu que não a abandonasse, que fosse com ela para onde ela estava, etc. Portanto, ficamos mesmo muito amigas. Ganham-se mesmo amigos para a vida. Era muito bem, exatamente. Exato. Oh, Fernanda, desculpe, nós de facto gostávamos de ter ficado muito mais tempo a falar com os Comfort Keepers. Estamos aqui tão confortável. Exatamente. Mas pronto, muito obrigada pela vossa presença. Dr. Jorge Monteiro e Fernanda Ferreira. Muito obrigado.